Optcha, querida alma do signo de Áries, seja bem-vindo ao nosso canal. Como que você está? Eu espero que bem. Bem-vindos à sua leitura de análise da sua jornada, onde nós vamos utilizar a jornada dos arcanos maiores do tarô para saber qual etapa que você se encontra agora nesse seu momento, né? Essa é uma leitura atemporal, ou seja, ela é válida para o momento que você acessou ela. É uma leitura intuitiva e coletiva, portanto, ela não vai ressoar com todos, né? Leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Mercúrio no signo de Áries. E pode ser que ela não ressoe com você, né? Como eu falei. E caso ela não ressoe com você, eu te convido a você assistir a sua Lua e o seu Ascendente. Eles também são parte importante da sua personalidade. E lá pode ter uma mensagem para você também. Pega apenas aquilo que ressoar contigo, beleza, Áries? O resto você solta para o universo. Sua leitura vai funcionar da seguinte forma. A espiritualidade vai trazer um arcano maior que representa a etapa da jornada que você se encontra. Depois a gente vai ver com os arcanos menores um desafio, né? Algo que está travando aí você no seu momento. E depois a gente vai ver um direcionamento com o oráculo dos anjos e ancestrais. Bora lá então, Áries. Respira fundo. Foca no seu momento, né? Mentalize as respostas que você quer receber. E vem com a gente, Áries. Através da minha presença divina, eu sou aqui agora. Eu peço a permissão da espiritualidade maior e da espiritualidade menor para me conectar à egrégora do signo de Áries. Peço permissão, Áries, à sua equipe espiritual para acessar a sua energia e canalizar a energia da etapa da jornada que você se encontra. Que a mensagem seja passada com muito amor, com muita verdade, com muita justiça, com muita responsabilidade e consciência. Gratidão, espiritualidade, gratidão. E aí, Áries, como é que vocês estão? Entrada aí de temporada de Escorpião. É sempre babadeiro, né? Áries, pode ser que você escute um barulhinho ao fundo, tá? O que é normal, eu não tô em um ambiente controlado, né? Vão ter pessoas vivendo a vida delas, a gente não pode controlá-las, né? Vamos lá então, Áries, curte, comenta e compartilha esse vídeo, isso faz a plataforma entender, o patrãozinho aqui entender, né? Que meu conteúdo é relevante. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar vídeos novos. E me siga na minha outra rede social que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então. Tarô. Áries, em qual etapa da jornada as almas arianas que se conectaram com esse vídeo estão no momento? Em qual etapa Áries se encontra nesse momento? Boa sorte, Áries. Áries, em qual etapa... Opa, até pulou. A temperança. Áries, no fundo do deck, a gente tem a torre. Olha só, Áries. Aqui a espiritualidade vem falando que vocês se encontram num momento de análise, né? Um momento de reforma. Um momento onde é preciso controlar as emoções, saber dosar bem, né, o calor das emoções. A gente tem aqui o triângulo bem no meio do peito, né, desse anjo, que ele tá de olhos fechados e se guiando pela intuição para poder dosar bem as águas, fazer com que as coisas sejam prósperas na vida. Você tá no momento de análise, Áries. Você tá numa etapa da sua jornada onde você precisa analisar bem os seus passos, onde você precisa, se deixar ser guiado pela sua intuição, controlar
o seu fogo, controlar a sua impulsividade, né? Áries é muito impulsivo. Aprender a dosar bem as suas palavras, aprender a ter um pezinho na matéria, aprender a não ceder a esse impulso. Você está na etapa da temperança, você está na etapa do balanço, você está na etapa da autoanálise, você está na etapa de se segurar mesmo, de aprender a lidar com as suas emoções de forma madura, de forma adulta. Você está numa etapa onde, para você avançar, Áries, você vai ter que aprender a trabalhar as suas emoções de forma madura, de forma adulta, de forma sábia, com a sua intuição, de olhos fechados e ouvindo a voz da sua intuição, sem muito fogo, né? Mais passivos. E é difícil, né? Áries é muito ativo. Como energia geral, a gente tem a carta da Torre, que vem dizendo que você está finalizando os ciclos. E se você não estiver finalizando os seus ciclos, a espiritualidade vai fazer isso por você, Áries. Você precisa abandonar lugares, pessoas, situações, comportamentos que não condizem mais com a pessoa que você é, Áries. A etapa da temperança é a etapa de aperfeiçoamento. A etapa da temperança é a etapa de aprender a separar o joio do trigo, aprender a colher aquilo que faz sentido para você e escolher, né, novas sementes para plantar. A etapa da temperança fala sobre saber trabalhar aí as emoções, as impulsividades, trabalhar junto e em conjunto com a sua intuição. Entender que cada passo que você dá, Áries, em direção ao seu avanço aí, ele é necessário, né? É uma etapa onde você vai ter que aprender a ouvir a sua intuição, vai ter que aprender a controlar, né, seus impulsos. Vamos ver aqui com os arcanos menores um desafio. Desafio para as almas arianas que estão passando aí pela etapa da temperança. 14, 16. 1 mais 4, 5. Pesquisa o que significa na numerologia o número 5, Áries, né? Que a temperança é o arcano de número 14. Pesquisa o que significa o número 5 na numerologia. Vai te auxiliar muito. Talvez aqui você precise de uma harmonização na sua casa 5, né? Que é a casa do amor. Mas vamos ver aqui um desafio. Tarô, por favor. Desafio para as almas arianas que estão conectadas com esse vídeo, que estão passando pela etapa do herói. Pela etapa da jornada do herói, a etapa da temperança. Desafio de Áries. Desafio de Áries. Gratidão. 3 de espadas. O 3 de espadas fala sobre conflitos no emocional, né? Dores. Confusão emocional, dores emocionais, coração ferido. Fala sobre você tendo que lidar com as suas emoções aqui, que, cara, pode ser traumas, pode ser depressão, pode ser términos de relacionamento, pode ser aqui também dores emocionais mesmo, né? E aqui a temperança tá dosando as águas, né? Tá equilibrando as águas. Então aqui o seu maior desafio, Áries, é justamente esse, saber lidar com as suas emoções, né? Você tá passando por um momento de impulsividade. Aliás, desculpa, Áries é muito impulsivo e tá passando por um momento onde a impulsividade
não tá sendo tão bem aceita, você tá tendo que aprender a controlar seu fogo, as suas vontades, e Áries não gosta muito disso. Então, assim, Áries, o seu maior desafio aqui é você aprender a lidar com as suas emoções de forma sábia, de forma eficiente. Aprender a lidar com feridas do passado, aprender a trabalhar as suas emoções, aprender a cuidar das suas feridas. Principalmente aqui, né? O Três de Espadas fala sobre feridas abertas que ainda doem. Feridas que, cara, você vai ter que aprender a cuidar sozinho, Áries. Ninguém vai vir cuidar das suas feridas por você. É você por você, cara. Vamos tirar mais uma aqui, por favor. Mais uma para Áries. Gratidão, universo. Cavaleiro de Ouros. E é sobre entender que esse processo, ele demora. Ele é um processo lento. Tá vendo aqui nos pés do Cavaleiro de Ouros? Opa. Vai crescendo, né? O lodo. Tá vendo que tá crescendo aqui uns matinhos na cabeça dele. É no tempo que tem que acontecer. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Áries quer que tudo aconteça de uma hora para outra. E Áries, deixa eu te contar uma coisa. Tudo tem um processo, um momento certo para acontecer. No fundo do deck a gente tem o 5 de paus, que fala sobre conflitos, mas não aqui conflitos com o externo. Você em conflito com você mesmo nesse momento, Áries. Você querendo que as coisas avancem, só que cada coisa tem um tempo certo de acontecer. E quando a gente lida com emoções, a gente precisa aprender a ter paciência, a ter parcimônia, a gente precisa aprender a entender o nosso tempo. Não dá para você curar uma ferida emocional, principalmente se for de dores de criança, uma criança ferida aqui, né? Dores internas e traumas, a gente não vai curar de uma hora para outra. A gente precisa de paciência. A gente precisa aprender a esperar o tempo da nossa cura. E aqui o seu maior desafio é esse, né, Áries? Aprender a lidar com as suas emoções. Aprender a trabalhar suas emoções de forma consciente, aprender a entender que você não vai plantar uma semente e ela vai nascer no outro dia. Ela tem um tempo certo para germinar, para enraizar, para crescer, para se fortalecer. As coisas elas acontecem, Áries, no tempo que eles têm que acontecer. E quando a gente fala de emoção, eu acho que uma das maiores dificuldades aqui na terceira dimensão pra gente, ser humano, é lidar com as nossas emoções. Eu sugiro que você veja onde é a sua Lua e onde é a sua Vênus, e o Plutão também, que são os planetas que mexem bastante com as nossas emoções, mas principalmente a Lua. Porque pra gente lidar com as nossas emoções, a gente precisa entender como que a gente processa as emoções. E, como eu falei, a Lua, Vênus e Plutão são os planetas que mais mexem com as nossas emoções, com as nossas águas. Você entendendo como que você processa, como que sua mente, como que sua personalidade processa suas emoções, você vai entender quais são as suas dores, os seus traumas. Não dá, Áries, pra gente querer que as coisas sejam de uma hora para outra. Eu falo por experiência própria, tá? Eu também tenho muita dificuldade com as minhas emoções, eu também tenho muita dificuldade em lidar com as minhas emoções. Eu quero que tudo se resolva de uma hora para outra, mas não é assim. E aqui a espiritualidade está te falando isso, Áries. Tudo tem o tempo certo para acontecer, você está passando por esse processo, é um momento, é um processo, vai passar, nada é eterno. Aprenda a cuidar das suas emoções, aprenda a enxergar quais são as dores que você ainda carrega, aprenda a cicatrizar suas feridas e cuidar das suas feridas. Você só vai saber quais são elas se você parar e se olhar e se observar. Não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, é um processo. Tá bom, Áries? Vamos ver aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais, um direcionamento para você, Áries. Ressoou com você, Áries? Coloca aqui para mim nos comentários. Deixa sua curtida se você gostou. Se inscreva no canal e ative a notificação. Caiu aqui de paraquedas? Seja bem-vinda, querida alma Mariana. Eu espero... Eita, tá de cabeça para baixo. Eu espero que você
tenha gostado, dá uma olhadinha lá na sua lua, no signo da sua lua. Se você não sabe qual é, faz o seu mapa astral. Tem vários aplicativos que você consegue fazer de graça, né? Me siga lá no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá eu tenho outros tipos de conteúdo e uma interação um pouquinho mais próxima de vocês. Vamos lá, direcionamento para as almas arianas conectadas a esse vídeo, a essa mensagem, almas arianas aí que estão passando pela etapa da temperança, que precisam aprender a cuidar das suas emoções. Eita, deu uma balançada aí, né, Ares? Direcionamento para Áries. Gratidão. Seer. Peraí, vai focar? E aqui ela fala, veja além com a sua intuição, né? Não, veja além da atual situação. Veja além da atual situação. Como energia geral, a gente tem o oráculo. Espere por informações importantes. Então aqui a gente tem duas energias ciganas, né? Duas energias aqui ciganas fortes que falam sobre a intuição. O que a gente falou lá no começo, Áries? A temperança tá de olhos fechados, seguindo a sua intuição. Aqui a gente fala sobre intuição, Áries. Então, o direcionamento da espiritualidade para você é para você olhar além da situação que você está vivendo. Talvez agora você esteja vivendo um momento que você tá estressado, tá estressada, quer que as coisas aconteçam aí do jeito que você quer que aconteça. Mas a espiritualidade te convida a enxergar além dessa situação, né? Lá no final, há um lugar, ondas de puro amor vão nos envolver. É uma música do Roupa Nova, essa música. Escuta essa música que tem para você, tem um recadinho para você. Veja através dessa situação, veja por um ponto de vista diferente, né? Você tá passando por esse momento agora, mas lá no final, ó, o sol vai brilhar para você, Áries. Então agora você tá passando por um momento de estresse, agora você tá passando por um momento onde você não enxerga uma saída, mas é justamente porque você precisa aprender a cuidar das suas dores, a cuidar das suas emoções, a curar as suas feridas. Esperar o tempo certo, esperar o processo e sempre focar lá na frente, porque o foco é lá na frente, Áries. Tudo que a gente passa, aliás, todas as situações da nossa vida são passageiras. Nada é eterno, nada dura para sempre, tudo tem um momento certo de acabar. Então, se você enxergar além da situação atual, você só tem a vencer, você só tem a ganhar e a avançar, Áries. E espere por informações importantes, escuta a sua intuição, Áries. Tá bom? Você tá passando por uma finalização aí, você tá passando por cortes, você tá passando por uma readaptação e uma evolução, né? A Terra tá passando por uma evolução planetária e você também tá passando por uma evolução. Tá bom, querida alma do signo de Áries? Era isso que a gente tinha pra você hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te entretido, tenha te informado, que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, eu peço que você deixe o seu like. Comenta aqui pra mim se fez sentido. Se inscreva no canal se a sua energia deu match com a minha. Compartilha com seus amigos arianos. Dá uma olhadinha também na sua lua, na sua Vênus e no seu ascendente, tá bom? Que são partes importantes de você. E é isso, querida alma do signo de Áries. Um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo capítulo das nossas vidas. Tchau, Áries!